Vamos conversar sobre racismo no Brasil e quais os caminhos para combater esse mal com o Anderson Dutch. Ele é professor, filósofo, dançarino, por diversão, por lazer. Ele é formado em letras, português e inglês, pós-graduação em literatura pela UCESP, Faculdade da União Cultural do Estado de São Paulo. Ele tem larga vivência e experiência no exterior e estudou inglês em Belitz Dublin Language Center. O inglês aqui meu tá meio complicado, viu, Anderson? O Anderson, me perdoe. Ele é coautor do livro Versões do Perdão, de 2020, e no seu recente livro, O Diário de Iron, de 2021. Ele é produtor de conteúdo digital filosófico desde 2015. Ele é o idealizador e administrador do perfil que eu sigo no Instagram, que é o Martelo de Nietzsche, com mais de 400 mil seguidores. Essa figura ilustre é o nosso entrevistado de agora no programa Diário News. Anderson, bom dia, seja bem-vindo ao Diário News. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Fico extremamente lisonjeado para falar sobre um tema bem delicado, um tema bem caro para a gente que é preto, mas nós estamos em um passo bem importante, por exemplo, aqui, que é dar visibilidade para pessoas pretas, para a gente falar sobre essa questão que é problemática, não é desde agora, essa questão do racismo. É um problema é um problema que gera duas situações, só para iniciar a nossa conversa. O racismo, ele coloca pessoas em uma situação de vulnerabilidade, no caso nós, pessoas pretas, em situação de desigualdade, de inferioridade, de violência sistemática, e coloca também as pessoas brancas em situação de poder, em situação também de privilégio. E combater esse mal, combater esse problema grave é um dever de todos nós, não somente de pessoas pretas, mas também das pessoas brancas. E para fazer isso, o primeiro caminho para iniciar a nossa conversa é parar de achar que racismo é uma coisa isolada que acontece. Foi fulano apenas que fez esse ato racista, ou então foi apenas essa empresa. É um problema estrutural do nosso país. E está na hora de reconhecer que os acontecimentos históricos ao longo desses anos, desde que o Brasil, enfim, foi fundado, ele tem consequências diretas, eles têm consequências imediatas para nós, pessoas pretas. Então, combater isso é uma urgência para ontem, para agora. Anderson, e aí eu já vou partir de uma palavra que você falou agora, da pessoa preta. Para muita gente, qual o termo certo que a gente deve usar? O negro ou o preto? Ou nenhum deles? Olha só, é uma pergunta bem interessante e bem polêmica, porque muitas pessoas, eu mesmo, durante muito tempo, eu sempre me reconheci, sempre falei, sempre me achei como negro, né? Me vi como pessoa negra, né? E até hoje, muitos pretos, enfim, pessoas de pele preta, eu vou explicar por que eu falo isso, elas não veem problema de falar negro. Eu sou negro, negão, neguinha, etc. Só que, por exemplo, eu estudei muito e continuo estudando as origens das palavras. Por isso que eu bato tanto em certas expressões, por isso que eu bato tanto em certas palavras. Então, a palavra negro, ela tem uma conotação histórica não tão agradável. Então, por exemplo, se a gente fala, quando a gente quer falar de coisas que não são tão boas, a gente coloca normalmente essa questão do negro envolvido. Por exemplo, fome negra, peste negra, enfim, a gente coloca isso. Mas eu sei que no processo histórico, aqui no Brasil, os negros, vamos usar aqui os negros, ressignificaram a palavra, né? Então tomaram para si. Por exemplo, a palavra niga, né? A palavra niga, se um branco falar lá nos Estados Unidos, falar essa palavra, um branco, ele vai apanhar, mas os próprios negros lá nos Estados Unidos ressignificaram, e entre eles usam a palavra niga, né? Mas o branco jamais pode usar. Aqui no Brasil foi ressignificado também. Então, Djamila Ribeiro, Silvio Almeida, diversos outros pensadores, pessoas ilustres, usam a palavra negro sem nenhum problema. Eu não gosto.
eu não gosto. Então, quando a pessoa se referir a mim, eu gosto da palavra preto, né? Porque o contexto dessa... Quando você faz a tradução de black para o português, normalmente a pessoa coloca negro, só que não, gente. A tradução de black é preto, né? Então, quando eu quero direcionar uma coisa boa, por exemplo, se você tem um carro bom, você não vai falar que o seu carro eu tenho um carro negro, né? Eu tenho um carro preto, né? Um cafezinho preto. Então, normalmente, o preto, ele está sempre direcionado para um lado mais positivo do que necessariamente o negro normalmente é direcionado para o lado negativo. Na dúvida, quando você se relacionar com uma pessoa, eu chamo de negro ou de preto. Chame pelo nome da pessoa ou então pergunte pela própria pessoa. Qual é o termo que você gosta de ser chamado? Negro ou preto? No caso, a pessoa vai falar, eu prefiro o preto, porque eu não me sinto confortável e ainda estou estudando ainda e vou escrever um livro ainda sobre essas expressões, porque eu sinto muita falta e vejo um debate muito raso na internet, onde pessoas brancas tentam legitimar expressões racistas, onde pessoas brancas tentam ensinar para a gente o que nós devemos falar ou não a respeito da nossa própria cor. Então, eu prefiro preto, mas ainda é opcional. Tem negros que não tem problema de ser chamado negão, neguinho, neguinho. Enfim, eu não gosto de nenhum desses termos, mas aí é opcional mesmo para cada um. O Anderson, você acha que o trabalho de combate ao racismo aqui no Brasil, ele não está sendo feito corretamente, por exemplo, nas escolas? Se fala racismo, negro, a origem, escravidão, mas eu tenho a impressão, olhando à distância, de que ainda é muito raso essa discussão e não está se trabalhando definitivamente a conscientização do papel, né, do preto e desse mal terrível que nós enfrentamos, que é o racismo. Você também tem esse mesmo entendimento? Tenho o mesmo entendimento. Eu trabalhei durante 5 anos como funcionário público, como professor estadual no Espírito Santo e também em Minas Gerais. Eu dei aula de inglês nesse período de 5 anos na escola pública. E eu sempre procurava trazer a questão do racismo, principalmente nesse mês em que a gente tem a consciência negra, né? Eu também não gosto desse termo consciência negra, mas enfim, é uma outra discussão, mas a gente tem esse momento importante no ano para a gente evidenciar e falar das discussões. Eu sempre senti a necessidade de incluir, mesmo sendo aula de inglês, né? Mas eu sempre incluía essa questão de conscientização da população. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma população, um povo que desconhece a história do próprio país. E, infelizmente, também, nossos espectadores, pessoas que estão nos assistindo agora, a gente vive em um momento onde as pessoas acham que informação é formação. Então, as pessoas veem um vídeo de 2, 3 minutos no YouTube, veem 2, 3 vídeos, enfim, na internet e acham que aquilo já é suficiente para ela se tornar uma pessoa capacitada. E aí, quando a gente olha para a escola, quando eu vejo essa situação, eu sinto a necessidade de políticas afirmativas para a gente conscientizar mais a população que não conhece. Gente, nós temos aí mais de 55% da população não é branca, é um povo preto. E onde está a representatividade? Onde está esse povo em lugares de poder, vamos dizer assim também? Onde estão os meus irmãos? Eu sempre falo, onde estão os meus irmãos na medicina? Onde estão os meus irmãos no judiciário? Onde estão os meus irmãos na TV? Então a gente não tem uma representatividade. Onde estão os meus irmãos na política? Então o caminho para a gente fazer isso é através da conscientização e infelizmente nós temos um sistema educacional no Brasil muito precário, muito precário. Nós temos, óbvio, eu conheço vários professores excelentes, eu conheço, enfim, pessoas que estão trabalhando de maneira constante para tentar trazer conhecimento para os nossos alunos, mas infelizmente a gente vive em um país onde o professor não é valorizado, por isso que eu até saí da educação. Ele não é valorizado e, consequentemente, a gente não vai ter aí alunos pensantes, críticos sobre a realidade do próprio país. Então,
Infelizmente, as políticas afirmativas sociais nas escolas públicas no Brasil, de modo geral, são bem precárias, carecem de investimento, carecem de um olhar mais humano e empático para essa questão do racismo, que é um problema que muitos brasileiros ainda insistem em negar que existe. É muito raso a discussão, na verdade, no Brasil, Anderson. Recentemente teve as comemorações da consciência negra e eu fico observando, todo mundo faz uma postagem, coloca um banner legal, negro, consciência, os estados, os municípios, nem sei se a federação está fazendo algum trabalho nesse sentido, nós não sabemos nem se temos governo federal hoje, atuando nesse Brasil, mas enfim. Mas eu tenho a impressão que dão-se uma certa ênfase à Semana da Consciência Negra e não passa dali, né? Todo mundo faz, vamos defender o negro, coloca um preto para falar, coloca uma situação, relembra um fato e no outro dia parece que não tem mais nada para ser feito. Eu tenho a impressão aí de que as ações que estão sendo desenvolvidas na Semana da Consciência Negra, ela não está surtindo efeito em lugar nenhum no Brasil. Essa é a realidade. Você está sendo injusto. Não, não estou, porque os índices, por exemplo, de violência contra o preto não diminuíram. A desigualdade social e do preto ficou maior ainda. Se essa Semana da Consciência Preta, Negra, tivesse funcionando, nós estaríamos hoje com resultados positivos. E nós não estamos. Está piorando a situação. Perfeito, você fez uma colocação perfeita. E isso existe, sabe por quê? Por um problema bem simples. Porque nós temos aqui no Brasil o racismo estrutural, né? Então, esse racismo estrutural, ele impede com que a gente tenha esses avanços. É importante a gente entender que se a gente se organizar agora, que todo mundo para uma passeata para amanhã em relação a contra a desigualdade racial, desigualdade social, enfim, todo mundo lá, hashtag paz, livre, somos iguais, somos humanos. Se a gente fizer um tipo de ação desta, não vai acabar o racismo no dia seguinte. Ele não se acaba, ele não se combate com apenas você postar lá nas suas redes sociais que você tem amigos negros, eu tenho amigos negros, enfim, eu vou começar a curtir conteúdo de pessoas negras. Isso não vai acabar. É ótimo você incentivar pessoas pretas que estão trabalhando ali, tentando conscientizar a população, mas a forma, o caminho para a gente tentar mudar isso é mexer nas estruturas, é criar políticas mais afirmativas. E como que a gente também cria políticas mais afirmativas? Por exemplo, você que é preto, preta, enfim, votando mais em pessoas pretas, procurarem pessoas pretas na política, porque é a política que é o nosso meio para a gente tentar transformar essas estruturas. Porque, infelizmente, por exemplo, semana passada aqui em Campinas eu fui perseguido dentro de uma loja, o cara ficou me seguindo o tempo inteiro, no shopping aqui. Então, assim, é algo que está naturalizado na sociedade. Então, dentro desse sentido, o racismo é normal. Outro dia, uma loja criou um código para pessoas pretas. Outro dia, não foi em 1950, não foi em 1980, foi outro dia que essa loja criou aí. Semana passada eu sofri racismo explícito na rede social e já sofri outras vezes, constantemente eu sofro, porque é algo que está naturalizado. Então é muito comum, só para finalizar, para não falar muito, é muito comum a gente ver esses casos de maneira muito corriqueira. Por exemplo, se eu pego um reality show de qualquer emissora de TV aí, onde temos 20, 30 participantes, normalmente pessoas brancas, e se eu faço um próximo reality show, só um próximo, né? Não é direto não, um próximo. Se eu faço o próximo reality show com 15 pessoas pretas e coloco 5 pessoas brancas, isso vai ser um escândalo. Vai sair nos noticiários. Olha só, aquela emissora de TV colocou 15 pessoas, mas eu acho que tem que ter igualdade. Enfim, existe um problema estrutural. Por isso que esses casos de racismo, essas expressões por meio dessas pessoas que praticam, seja na TV, seja no supermercado, seja no dia a dia,
é preciso combater esse sistema. E é através das políticas afirmativas, através da reflexão, e é o que eu faço na internet, né? Eu escolhi um meio para poder trazer reflexões para as pessoas, para refletirem, obviamente, sobre várias questões. Eu não falo somente sobre racismo, né? A filosofia é o nicho que eu trabalho, ela possibilita a gente repensar várias questões das nossas vidas, e aí eu tenho incluído nos últimos dias essa pauta racial, porque é uma pergunta básica que eu faço para você: quantas pessoas pretas você conhece que trabalham com filosofia e tem perfil de destaque? Você vai contar nos dedos. E é como você bem falou, o Brasil, que é construído pelo negro, pelo indígena, também pelo europeu, mas é um Brasil que se figura como um país de Europa, modelo europeu, do branco perfeito, do cabelozinho liso, não pode ter aquele cabelinhozinho enrolado. São poucos os pretos que têm coragem de se mostrar e a luta. Você vai em qualquer programa hoje, a maioria... a gente não está querendo separar a gente, mas essa é a realidade, é mais branco do que preto. Se você ter hoje na rua, se você tiver um preto andando na rua, a coisa é tão séria e nefasta que quando você, por exemplo, se você estiver caminhando na rua e tiver um preto atrás de você, automaticamente, será que é um ladrão? Será que é um criminoso? Tem muitos casos pelo Brasil de pessoas pretas, gente de bem, que estava na rua andando e foi abordado pela polícia porque era preto. Quantas vezes vocês vê um branco sendo abordado pela polícia na rua? A maioria é preto. Porque atrelou-se à consciência, e a mídia tem um papel muito negativo disso, de que o marginal, o bandido, o ruim é o preto. Não é isso que acontece no Brasil hoje, Anderson? Acontece constante. Eu tive a felicidade de nunca ter sido parado por um policial, porque eu evito certos ambientes, eu evito muito certo ambiente. E, infelizmente, eu sempre, olha a preocupação, olha como é que a gente tem que, assim como as mulheres precisam se preocupar 3, 4 vezes antes de sair na rua por questões de assédio, por questões, enfim, desses olhares machistas, que o machismo é um outro problema muito grave no Brasil. Nós, pessoas pretas, também nós precisamos, pelo menos quem está consciente, quem está acordado, né, porque infelizmente existem pretos que negam a existência do racismo. Olha só o problema tão complexo aqui no Brasil. Para pessoas pretas falarem que não existe racismo. Tem pessoas famosas ainda falando que nós estamos de mimimi, né? Enfim, eu preciso me vestir muito bem, eu me visto muito bem. Assim, não é uma questão de arrogância aqui, de se achar. Eu procuro estar muito bem vestido porque eu sei que eu sou julgado constantemente por aquilo que eu visto, né? Então, eu tenho que andar com documento. Então, eu tenho evitado e sempre evitei certos tipos de roupas. Eu sempre evito determinados ambientes, mas, assim, os meus sobrinhos, irmãos, etc., obviamente são pessoas pretas também, já sofreram racismo. Eu tenho um sobrinho que ele é todo descolado, coloca boné aqui, enfim, ele é todo malandrão, assim, né? Ele é todo descolado, é um garoto de 20 anos. Ele já sofreu racismo várias, assim, por policiais, né? De parar ele várias vezes, porque é algo já corriqueiro, natural, de você olhar para uma pessoa que tem um determinado tipo de pele e enxergá-la como inferior, como um bandido ou como uma pessoa suspeita. A violência policial, ela se configura nesse sentido constantemente, porque, infelizmente, a formação não é muito boa, mas é uma outra discussão que a gente vai ter sobre a formação policial. E ao ponto de pessoas pretas que trabalham também como policiais reproduzirem também esse preconceito, essa discriminação. Eu nunca tive esse desprazer de ser parado por um policial, mas infelizmente vários outros acontecimentos racistas em Uber, em supermercado, em qualquer outro ambiente, em loja. Recentemente eu fui tomar café também numa loja aqui, sofri racismo explícito, assim. Claro que ninguém me chamou de nenhum termo, mas o tratamento, você vê o tratamento. O tratamento a gente sente na pele. Então, é um problema complexo. Eu já tenho 34 anos, então eu já lido com isso há muito tempo. E lá fora, na Europa, também não é muito diferente, não é. Claro que é menos do que aqui. Mas também é um problema muito sério ainda. A gente tem o caso do George Floyd ano passado, então a gente pode pensar por aí que é um problema também global, não se restringe somente aqui no Brasil.
O Anderson Dutch, pela sua experiência vivida, sentida na pele, nas suas pesquisas, como é que a gente vai conseguir, quais são os caminhos, na sua opinião, para combater esse mal terrível que existe hoje no nosso Brasil, que é o racismo? Olha, o primeiro caminho é a gente parar, a população no geral, parar de achar que os acontecimentos históricos, eles precisam ficar no passado. Aconteceu no passado. A gente tem que parar de tentar até mesmo usar aquele argumento do Morgan Freeman. A gente combate racismo através do silêncio. É só não falar. A gente não fala, a gente tem que parar com o discurso de meritocracia, a gente tem que parar. Mas você não conseguiu porque você não se esforçou bastante. Porque você não se dedicou, porque você não estudou, etc. Eu sempre trago aqui a letra da Bia Ferreira, né? Experimenta nascer preto, pobre na favela, você vai ver como são diferentes as oportunidades. Então, o primeiro caminho é a gente parar com esse tipo de discurso, né? De que aconteceu no passado e que a gente vive em outro tempo e hoje só não tem um bom emprego, só não está numa boa posição social quem não quer. Então, a gente para primeiramente com esse discurso. Em segundo lugar, a gente também precisa parar com piadinhas em casa, né? Para quem tem filhos, sobretudo, para quem tem filhos, sobretudo, parar com aquela piadinha que é racista, aquele tipo de piadinha, nossa, aquele tem cara de bandido, tipo em casa, sabe, em casa, cara de bandido, conversa formal onde não está sendo filmado, só que tem uma criança, e quando você evita certas expressões, quando você evita certos assuntos que de repente você está reproduzindo um racismo na linguagem, né? Tem racismo em tudo quanto é lugar, na linguagem também, você está evitando com que certas crianças reproduzam também esses absurdos, né, racistas. Então, esse é um segundo caminho. Um terceiro caminho é aquilo que eu venho fazendo, que é o trabalho de conscientização, né? É um trabalho de conscientização que não é somente meu, de pessoa preta, mas dos brancos também, de estudarem. Muita gente me pergunta que é branco, o que eu faço para ajudar e tal, eu fico com medo, delicado. Olha, ter empatia, estudar. No caso, se for uma pessoa muito bem avantajada, que eu conheço algumas, invista em pessoas pretas, deem oportunidades, tente ouvir, sabe? Tente ouvir, tente compreender, tente ser humano e se colocar no lugar e tentar combater. Essas são 3 coisas. E mais algo que a gente pode fazer para combater também é eleger mais pessoas pretas na política, os nossos representantes, procurar quem é na minha cidade que vai se candidatar como vereador, que vai se candidatar como senador. Claro que você tem que ter critérios também, não é porque só a pessoa é preta, né? Vou votar naquele vereador porque ele é preto. Às vezes existe mau caratismo em diversas pessoas, não se resume apenas, não faça a sua escolha, no caso, apenas por ser preto, mas dê preferência, pesquise, olhe, veja o histórico daquela pessoa, mas quer dizer, essa é uma forma de você também combater, porque pessoas pretas também que entendam da causa, né? Aquilo que eu falei, nós temos vereador aqui em São Paulo, não vou falar o nome, que tenta destruir o Dia da Consciência Negra, que fala que racismo não existe. A gente tem alguns representantes aí, pessoas pretas, que infelizmente reproduzem esses discursos absurdos. Então, tentar eleger os nossos representantes pretos. Então, esses são possíveis caminhos. O Anderson Dutch, meu querido, muito obrigado pela sua participação, o papo foi muito bom, espero que seja um de muitos outros que teremos futuramente, abordando não só o racismo, como outros temas que são peculiares à nossa sociedade, porque tem que ser discutido, esse negócio de ficar caladinho não dá certo, tem que abrir a boca, tem que falar, tem que ir atrás, tem que abrir os espaços, os meios de comunicação para vários representantes, nós temos que lutar por igualdade. O preto, nós que somos pretos, e eu tenho muita honra de ser preto, nós não estamos querendo privilégios mais do que ninguém, nós estamos querendo espaço e respeito. É o valor humano que nós estamos querendo. Wanderson, obrigado, querido. Sucesso no seu trabalho, na sua luta. Muito obrigado, sucesso para todos vocês. Fiquei extremamente honrado, adorei o bate-papo. Um abraço, querido, sucesso. Quem quiser mais informações, inclusive, gente, tem um no Instagram,
um Instagram do Martelo de Nietzsche, que é formidável, tem muito material legal para vocês também para vocês seguirem e acessar esse material formidável. Quem quiser mais informações sobre o Anderson Dutch, como encontrá-lo, site... @o Anderson _Dutch, você vai achar meu perfil pessoal, ou @martelo. Se você colocar @martelo, já vai aparecer o primeiro lá, que só tem o meu, né? Então não tem outro. Então @martelo _Nietzsche. Nietzsche, que foi um filósofo, né? Então Nietzsche, o nome dele é complicado, mas se você coloca @martelo _N, você já vai encontrar, tá bom? Um abraço, querido, sucesso. Um abraço.